E se tiver um terceiro topo, um topo triplo, fica muito mais fácil ver o quê? Um grande retângulo. Ou fundo triplo, um grande retângulo. Já entramos agora no momento que poderemos já ver figuras mais avançadas. Então já passamos aquela parte da manhã mais introdutória, mais básica, aquela primeira parte mais básica, agora uma parte mais intermediária, com figuras bem conhecidas, topo duplo, fundo duplo, oco invertido, bandeiras, flâmulas. Agora a gente começa a entrar numa parte do curso mais avançada. Então, topos e fundos arredondados, cup and handle, deriva, o diamante, o bumper reversal, então figuras mais avançadas que vocês não verificariam em um curso normal. O que é o topo arredondado? É uma figura de continuidade. O papel não está em forte queda? Ele faz uma leve pausa, encontrou um suporte, tenta realizar um pouquinho o lucro de vendidos, porque está caindo, fica de lado e volta a cair. Vai encontrar qual suporte? O anterior. Se romper, vai cair forte. No mínimo, tende a cair muito mais essa altura aqui, a altura do semicírculo. Então, topo arredondado é um semicírculo com suporte. Quem quiser procurar essa formação, CESP 6, antes da crise, caiu, topo arredondado e despencou. Despencou feio demais e teve um grande alerta. Embraer, topo arredondado que demorou um pouquinho mais, despencou, saiu de 25, perdeu aqui em 18 e foi buscar abaixo de R$10. Tem uma formação bem importante, uma formação muito utilizada no intraday. Então, ao colocar um candle intraday, a gente vai ver bastante essa formação durante o horário do almoço. Tem os dois lados, tanto de quem está estopando uma venda já ganhou bastante, quanto quem acha que está muito barato e quer tentar achar uma reversão, e se dá mal. E aí o papel indica que vai continuar caindo bastante. Topo arredondado, figura de continuidade da queda, uma figura mais avançada que a gente entrou agora. Consegue enxergar uma flâmula depois? Despencou o mastro, triângulo simétrico que deu continuidade à tendência de baixo. Então aqui é o mastro e aqui é o triângulo. Mastro com triângulo, o nome é flâmula. Tende a continuar a tendência iniciada pelo mastro. Você vê que cai sempre muito mais que a projeção da figura. Essa é uma figura bem interessante. Não é tão frequente, mas ela é bem interessante. E o contrário? E uma continuidade de uma alta que forma a mesma coisa, esse arredondamento, esse semicírculo. Temos aqui o fundo arredondado. Está em forte alta o papel do Unibanco, antes da fusão com o Itaú. Encontrou uma resistência, forma esse fundo arredondado, rompe a resistência, confirma a formação, porque pode não se confirmar se não romper a resistência, e disparou muito mais que a altura do fundo arredondado. Tem papéis atuais que estão com essa formação. Rente 3 é uma delas, uma dessas ações que formou o fundo arredondado. Natura fez no passado e continua a disparar o fundo arredondado. E o papel aqui do Unibanco disparou. Consegue enxergar em nossa tela aqui esse semicírculo? Há uma variação do fundo ou topo arredondado. Até dá para fazer uma analogia entre retângulos e triângulos. O fundo arredondado, quando ele vai romper essa resistência, ele é um atleta que chega numa maratona aqui, ele está cansado ou ele está descansado? Ele está um pouco cansado. Essa subidinha aqui não foi muito fácil. Ele pode romper ou não. Se romper, ótimo. Até às vezes ele faz um pullback aqui para descansar e voltar a subir. Agora, muitas vezes ele está cansado, encontrou a resistência, o que ele pode fazer? Não romper. Ele não rompe. Mas se ele respeitar uma LTA desses fundos aqui, ele pode voltar a subir. Apresenta uma bandeira aqui, rompe e volta a subir. E parece o que novamente agora? Um outro fundo arredondado, um outro semicírculo. E aí rompe. Agora, quando ele rompe mais descansado que o movimento anterior?
Então eu comparo o fundo arredondado com um retângulo, que rompe um pouco cansado. E o cup and handle, que é essa formação com dois semicírculos, cup and handle porque é o copo e o pegador da xícara, eu comparo a qual formação gráfica? Ao triângulo, que rompe um pouquinho mais descansado, com mais força de impulsão. Uma figura até um pouco melhor para se operar. Então ele descansou e agora dispara. E ainda assim eu utilizo a projeção do semicírculo maior. Então essa projeção para cá. Olhando aqui no gráfico da Lojas Renner, resistência, não rompeu, bandeira, rompeu, e aqui é o outro fundo arredondado, e disparou, respeitando uma LTA iniciada aqui no fundo do semicírculo maior. Aqui em Sadia, bela resistência, né? Fundo arredondado, chegou cansado e encontrou aquela antiga resistência, que foi o quê? Um topo duplo. Ao confirmar, o primeiro objetivo é aqui. Segurou, perdeu. Qual que é o outro objetivo? Aqui embaixo. Segurou. Fundo arredondado, cansado, realizou em forma de bandeira, respeitou uma LTA aqui de baixo, rompeu para cima e rompeu a resistência. Qual que é o objetivo? Semicírculo maior. Deu uma boa operação aqui no gráfico da Sadia. Está bem técnica aqui essa formação. Nada mais é que o arredondamento que não conseguiu romper. Esse outro arredondamento, ele é saudável, ele é interessante, porque agora ele vai disparar praticamente do zero. Aqui ele chegou muito cansado. Fez um pullback e disparou. E tem uma LTA que voltou a respeitar essa LTA. E disparou mais ainda. Qual que é a projeção? Essa altura aqui. E atingiu. Depois subiu até mais. Então, o cup and handle é sempre quando forma esses dois arredondamentos. E é muito comum acontecer essa formação no intraday. Colocando o candle intraday de 1 minuto, meio-dia, para depois de disparar, fica na hora do almoço com pouco volume, fica um pouco de lado e aqui umas 3h30 da tarde dispara. E aí você olha a formação do arredondamento ou do cup and handle. Então, no módulo de day trade, a gente vai voltar a ver bastante essa formação. E ela tem um horário bem peculiar para ocorrer.